Minha irmã digitou: "É porque eu não sou uma fracassada como você", no grupo da família. E todos riram. O celular tremeu na minha mão quando li aquelas palavras. Era quarta-feira, 3:30 da tarde, e eu estava no intervalo do trabalho, sentada numa cadeira de plástico nos fundos da loja. Minhas pernas doíam depois de 5 horas em pé, atendendo cliente atrás de cliente. Mas a dor física não se comparava ao aperto no peito que senti quando vi aquela frase brilhando na tela. Meu nome é Miriam. Tenho 23 anos, e segundo minha família, sou o que sobrou quando todas as expectativas foram depositadas na minha irmã mais nova. Gabriela sempre foi a estrela da casa. Aos 21 anos, cursava o 5º período de medicina numa universidade particular, dessas que cobram mais caro que um salário mínimo por mês. Eu, por outro lado, era a filha que nasceu para trabalhar, como minha mãe costumava dizer quando alguém perguntava por que eu não tinha ido para a faculdade. A história começou quando eu tinha 16 anos. Meu pai havia perdido o emprego na fábrica onde trabalhava há 15 anos, e as contas começaram a se acumular em cima da mesa da cozinha como cartas de cobrança que ninguém queria abrir. Foi quando minha mãe me chamou para uma conversa séria. Sentamos no sofá da sala, aquele mesmo sofá marrom que estava na casa desde que eu me lembrava, e ela me explicou que eu precisaria começar a trabalhar. "Miriam, você sempre foi mais prática que a Gabriela", disse ela, alisando meu cabelo com aquele carinho forçado que eu conhecia bem. "Sua irmã tem um dom para os estudos, um futuro brilhante pela frente. Você tem outras qualidades." Outras qualidades. Até hoje me pergunto quais eram essas qualidades. A capacidade de aceitar as coisas sem reclamar? A habilidade de trabalhar em 2 empregos sem desmoronar? O talento de transferir dinheiro todos os meses sem questionar para onde ia cada centavo? Consegui meu primeiro emprego numa loja de roupas no centro da cidade. Acordava às 5:30 da manhã, tomava banho rapidinho porque a água quente era cara, comia uma torrada seca e saía de casa às 6:15 para pegar 2 ônibus até o trabalho. Meu salário inteiro ia para casa. Minha mãe dizia que era para ajudar com as despesas, mas eu sabia que boa parte daquele dinheiro estava bancando os materiais escolares da Gabriela, os cursinhos preparatórios, os uniformes do colégio particular onde ela estudava. Aos 18 anos, quando meus colegas estavam se formando no ensino médio e planejando vestibulares, eu estava trabalhando 12 horas por dia. Não tive festa de formatura. Não tirei fotos com beca e capelo. No dia em que deveria ter recebido meu diploma, eu estava fazendo inventário na loja, contando peças de roupa até altas horas da madrugada. "É só temporário", minha mãe dizia sempre que eu demonstrava algum cansaço. "Quando sua irmã se formar e começar a trabalhar como médica, você pode pensar em estudar também." Temporário. 5 anos depois, eu ainda estava esperando esse temporário acabar. O grupo da família no WhatsApp era meu inferno particular. Todos os dias, Gabriela postava alguma coisa. Fotos da faculdade, dos amigos médicos em formação, das festas de jaleco, das viagens de estudo para congressos em outras cidades. Os comentários choviam como uma festa de aprovação. Minha tia Helena sempre escrevia: "Nossa médica da família", seguido de 3 corações vermelhos. Minha avó mandava áudios de 2 minutos falando sobre como estava orgulhosa da neta. Minha mãe compartilhava as fotos no status com a legenda "Filha médica, coração de mãe". Quando eu compartilhava alguma coisa, uma pequena vitória no trabalho, uma foto de um curso de capacitação que eu fazia aos fins de semana, um elogio que recebi do gerente, o silêncio era ensurdecedor. Às vezes, alguém curtia a mensagem por educação, mas nunca havia comentários empolgados, nunca havia compartilhamentos orgulhosos. Eu me acostumei com esse lugar. A filha invisível, a que sustentava os sonhos da família sem aparecer nos holofotes. Durante muito tempo, achei que esse era meu papel e que eu devia me contentar com ele. Afinal, cada família tem suas funções, e a minha era trabalhar para que Gabriela pudesse estudar. Mas naquela quarta-feira de março, alguma coisa dentro de mim se cansou de aceitar.
A discussão começou de um jeito bobo, como sempre começam as brigas que mudam tudo. Eu tinha conseguido uma promoção no trabalho, de vendedora para supervisora de setor, e estava genuinamente feliz. Era a primeira vez em 5 anos que eu sentia que tinha alcançado algo por mérito próprio. Fiz uma mensagem no grupo contando a novidade. Até coloquei alguns emojis de festa, coisa que eu nunca fazia. A mensagem ficou lá, sozinha, sem nenhuma resposta por 3 horas. Enquanto isso, Gabriela postou uma foto dela com um estetoscópio novo e recebeu 17 comentários em 15 minutos. Foi quando eu perdi a paciência e escrevi: "Engraçado como vocês só ficam animados com as conquistas da Gabriela." A resposta da minha irmã veio em segundos. "É porque eu não sou uma fracassada como você, que vai ficar vendendo coisa pro resto da vida." Minha tia Helena mandou 3 emojis de risada. Minha avó escreveu: "Gabriela tem razão, filha. Ela estudou para ter um futuro melhor." Minha prima Clara, que eu nem sabia que ainda estava no grupo, mandou um lacrou, seguido de palmas. Minha mãe ficou em silêncio. Sentei ali na cadeira de plástico dos fundos da loja, olhando para aquela tela, e senti algo quebrar dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza. Era uma mistura de desilusão e clareza que eu nunca tinha sentido antes. Como se, de repente, eu estivesse vendo minha vida de fora, como uma observadora imparcial. Salvei a mensagem da Gabriela. Depois salvei os comentários dos outros. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas algo me dizia que precisaria dessas provas mais tarde. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. 23 anos sendo chamada de fracassada pela família que eu sustentava. 23 anos abrindo mão dos meus sonhos para que outra pessoa pudesse realizar os dela. 23 anos acreditando que esse era meu lugar no mundo. Mas quando acordei na manhã seguinte, uma certeza havia nascido dentro de mim. Eu não ia mais aceitar esse papel. Não importava o que custasse, não importava quantas pontes eu tivesse que queimar. Estava na hora de descobrir quem eu realmente era quando não estava carregando o peso dos sonhos de todo mundo nas costas. O sol entrava pela janela do meu quarto pequeno, iluminando uma pilha de livros de concurso que eu havia comprado há 2 anos e nunca tinha tido tempo de estudar. Peguei um deles, passei a mão na capa empoeirada e sorri. Talvez fosse hora de tirar o pó de alguns sonhos também. A fracassada da família estava prestes a mostrar do que era capaz. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias há 5 anos. Desliguei rapidamente para não acordar ninguém e me arrastei para o banheiro. A casa ainda estava silenciosa, mas eu sabia que em 2 horas Gabriela acordaria para ir à faculdade, tomaria seu café da manhã completo e sairia no carro que meu pai havia comprado para ela no ano anterior. Eu pegava 2 ônibus. Durante o trajeto até o trabalho, não consegui parar de pensar na mensagem da noite anterior. As palavras da Gabriela ecoavam na minha cabeça. "É porque eu não sou uma fracassada como você." Fracassada. Aquela palavra havia se tornado minha identidade na família, como se fosse meu nome do meio. Miriam, a fracassada. Miriam, que não prestou vestibular. Miriam, que não teve escolha. Chegando na loja, tentei me concentrar no trabalho, mas era impossível. Cada cliente que atendia, cada peça que dobrava, cada nota fiscal que emitia me lembrava da minha condição. Supervisora de setor. Uma promoção que deveria ter me deixado orgulhosa, mas que minha própria família havia transformado em motivo de vergonha. Durante o almoço, liguei para minha melhor amiga, Carla. Nos conhecíamos desde a escola, e ela era uma das poucas pessoas que realmente entendia minha situação. "Carla, preciso desabafar", disse assim que ela atendeu. "Que foi, Miri? Sua voz está estranha." Contei tudo. A promoção ignorada, a mensagem cruel da Gabriela, os risos da família. Carla ficou em silêncio por um tempo antes de falar. "Miriam, você já parou para pensar no quanto você sustenta essa família? Não só financeiramente, quero dizer. Emocionalmente também. Você é o saco de pancada de todos eles." "Não exagera, Carla." "Não estou exagerando."
Lembra quando você teve pneumonia no ano passado e ainda assim mandou o dinheiro da mensalidade da Gabriela? Lembra quando você cancelou aquele curso de inglês que queria tanto fazer porque sua mãe disse que precisava de mais dinheiro em casa? Eu lembrava. Lembrava de tudo. E o que você quer que eu faça? Abandone minha família? Quero que você se valorize. Quero que você pare de aceitar ser tratada como lixo por pessoas que deveriam te apoiar. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Carla estava certa. Mas reconhecer isso era admitir que eu havia desperdiçado 5 anos da minha vida sendo capacho da própria família. À tarde, o movimento na loja estava fraco, então aproveitei para organizar meus pensamentos. Peguei um papel e comecei a fazer contas. Quanto dinheiro eu havia transferido para minha mãe nos últimos 5 anos? Era uma quantia astronômica. Dinheiro suficiente para eu ter feito uma faculdade, ter me mudado para um apartamento decente, ter tido a vida que eu queria. Enquanto eu fazia essas contas deprimentes, meu telefone vibrou. Era uma mensagem da minha mãe no privado. Filha, vi a discussão no grupo. Não liga para essas bobeiras da Gabriela. Você sabe como ela é às vezes. Às vezes. Como se humilhar a própria irmã fosse um defeito ocasional, igual a esquecer de fechar a pasta de dente. Digitei de volta. Mãe, não são bobeiras. Ela me chamou de fracassada na frente de toda a família e vocês riram. A resposta demorou para chegar. Filha, você sabe que não é fracassada. Cada uma tem seu caminho na vida. O da Gabriela é estudar, o seu é trabalhar. Os dois são importantes. O meu é trabalhar. Como se trabalhar fosse uma vocação divina que eu havia descoberto aos 16 anos, e não uma necessidade imposta pelas circunstâncias. Mãe, eu também queria ter estudado. Eu também tinha sonhos. Mas, filha, você pode estudar quando quiser. Ninguém está te impedindo. Ninguém estava me impedindo. Exceto a conta bancária zerada todo mês, o cansaço acumulado de trabalhar 12 horas por dia e a responsabilidade de sustentar os sonhos de outra pessoa. Não respondi mais. Quando cheguei em casa naquela noite, a atmosfera estava estranha. Minha mãe estava na cozinha preparando o jantar, mas não me cumprimentou como sempre fazia. Gabriela estava na sala, estudando na mesa de jantar com seus livros de medicina espalhados por toda parte. Oi, disse baixinho, tentando não interromper o estudo da futura médica da família. Gabriela me olhou por cima do livro e suspirou, como se minha presença fosse um incômodo. Miri, você pode jantar no seu quarto hoje? Preciso estudar, e essa mesa é o único lugar com boa iluminação. Era sempre assim. Minha vida se moldava aos horários e necessidades da Gabriela. Se ela precisava estudar, eu comia no quarto. Se ela precisava de silêncio, eu não podia ver televisão. Se ela precisava usar o computador, eu esperava. Na verdade, quero jantar na mesa mesmo hoje, respondi, surpresa com minha própria coragem. Gabriela franziu a testa. Sério? Você não vê que estou estudando? Vejo. Mas eu também tenho direito de usar a mesa de jantar da casa onde moro. Nossa, que estresse é esse? Só porque brigamos no grupo? Minha mãe apareceu na porta da cozinha, claramente desconfortável com a tensão. Meninas, não comecem com briga aqui em casa também. Gabriela, você pode estudar no quarto hoje. Miriam, vem me ajudar a pôr a mesa. Gabriela recolheu os livros com cara de poucos amigos e foi para o quarto, não sem antes me lançar um olhar de irritação. Era a primeira vez em anos que eu não cedia imediatamente às suas demandas. Durante o jantar, o silêncio era constrangedor. Minha mãe tentava puxar assuntos sobre coisas banais, o tempo, a novela, o vizinho que estava reformando a casa. Mas eu respondia com monossílabos. Não estava com humor para fingir normalidade. Miri, você está bem? Está muito quieta hoje. Estou pensando, mãe. Pensando no quê? Olhei para ela, para a mulher que me criou, que me ensinou a amarrar os sapatos e a andar de bicicleta, que também me ensinou que meu papel na vida era sacrificar meus sonhos pelos sonhos dos outros. Estou pensando em mudar algumas coisas na minha vida. Que tipo de coisas? Não sei ainda.
mas estou cansada de ser tratada como funcionária da família. Minha mãe suspirou e pousou o garfo. Filha, ninguém te trata como funcionária. Somos uma família, e famílias se ajudam. Se ajudam, mãe. Não é só uma pessoa que ajuda e todas as outras que recebem. Mas nós te ajudamos também. Você mora aqui, come nossa comida. Eu pago por tudo isso, mãe. E pago pelos estudos da Gabriela também, pelos materiais dela, pelo carro dela. O que exatamente vocês fazem por mim? O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer resposta. Minha mãe mexeu a comida no prato, claramente sem saber o que dizer. Miriam, você está sendo injusta. Sempre te apoiamos. Apoiaram como? Me incentivando a desistir dos estudos aos 16 anos? Me dizendo que eu nasci para trabalhar? Me chamando de fracassada quando consigo uma promoção? Eu nunca te chamei de fracassada. Não. Mas permitiu que sua filha preferida me chamasse e ainda se divertiu com isso. Levantei da mesa sem terminar de comer. Não tinha mais apetite para comida nem para discussão. No meu quarto, sentei na cama e abri o notebook velho que tinha comprado há 2 anos. Comecei a pesquisar cursos de graduação, valores de mensalidades, possibilidades de bolsa. Pela primeira vez em 5 anos, não estava planejando como pagar as contas dos outros. Estava planejando minha própria vida. Quando encontrei um curso de administração numa faculdade perto do meu trabalho, com mensalidades que eu conseguiria pagar se parasse de transferir dinheiro para minha mãe, algo clicou na minha cabeça. Era possível. Eu podia fazer isso. Só precisava ter coragem de escolher a mim mesma pela primeira vez na vida. Naquela noite, demorei muito para adormecer. Ficei pensando em como seria acordar de manhã, sabendo que estava trabalhando para construir meu próprio futuro, não o futuro de outra pessoa. Como seria ter orgulho das minhas conquistas sem ter que ouvir que elas não eram suficientes? Como seria ser vista finalmente como alguém que importa? A mudança estava chegando. Eu podia sentir no ar, como se pode sentir a chuva antes dela cair. Os dias seguintes foram estranhos. Eu continuava trabalhando, chegando em casa, jantando em silêncio, mas alguma coisa fundamental havia mudado. Era como se eu tivesse acordado de um sonho profundo, e agora visse minha realidade com uma clareza incômoda. Na sexta-feira, aconteceu algo que me fez entender ainda melhor o lugar que eu ocupava naquela casa. Gabriela chegou da faculdade mais cedo que o normal, visivelmente animada. Mãe! Mãe, onde você está? Gritou assim que entrou. Minha mãe saiu correndo da cozinha como sempre fazia quando Gabriela chamava. Que foi, filha? Aconteceu alguma coisa? O professor disse que nossa turma vai fazer um intercâmbio de 3 meses em Buenos Aires. É uma oportunidade incrível para estudar cardiologia pediátrica. Só que preciso me inscrever hoje e o valor é um pouco alto. Eu estava passando pela sala nesse momento, voltando do trabalho, e parei para ouvir. Gabriela puxou um papel da bolsa e mostrou para minha mãe. Quanto é? Perguntou minha mãe, pegando o papel. É um valor considerável, mas vale muito a pena. É uma oportunidade única, mãe. Vai abrir todas as portas para mim quando eu me formar. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos, calculando mentalmente. Filha, é muito dinheiro. Não sei se conseguimos. Conseguimos sim, mãe. Com o dinheiro que a Miriam manda todo mês, dá para pagar tranquilo. É só reorganizar as contas. Foi nesse momento que parei de fingir que não estava ouvindo e entrei na sala. Com o dinheiro que eu mando? Perguntei, tentando manter a voz calma. Gabriela me olhou com aquela expressão de quem foi pega no flagra, mas logo se recompôs. Oi, Miri. Estava falando sobre suas contribuições para a casa. Como você sempre ajuda com as despesas, a gente consegue custear essa oportunidade incrível para mim. Você está falando de usar meu dinheiro para pagar sua viagem de estudos? Não é bem uma viagem, é um intercâmbio acadêmico. É diferente. Minha mãe percebeu a tensão crescendo e tentou apaziguar. Miriam, é uma oportunidade única para sua irmã. Ela pode conseguir uma especialização muito importante. E o que eu ganho com isso? A pergunta saiu da minha boca antes mesmo que eu pensasse nela.
Minha mãe e Gabriela me olharam como se eu tivesse falado em outro idioma. Como assim? O que você ganha? Perguntou Gabriela, genuinamente confusa. Eu trabalho, mando dinheiro para casa religiosamente há 5 anos, e vocês usam esse dinheiro para pagar seus estudos, suas oportunidades, seus sonhos. E eu pergunto, o que eu ganho com isso? Você ganha uma irmã médica, respondeu Gabriela, como se isso fosse óbvio. Quando eu me formar, vou poder ajudar toda a família. Quando você se formar. E até lá, eu continuo trabalhando para sustentar seus estudos enquanto os meus ficam em segundo plano. Mas Miriam, minha mãe interveio, você nunca demonstrou interesse real em estudar. Sempre foi mais prática. Mais prática. Aquela palavra de novo. Como se ser prática fosse uma escolha que eu havia feito livremente, e não uma consequência de nunca ter tido opção. Eu nunca demonstrei interesse porque nunca tive condições. Todo o dinheiro que eu ganho vem para cá. Como eu vou estudar se não tenho como pagar? Você pode fazer um financiamento estudantil, sugeriu Gabriela. A ironia era tão gritante que eu quase ri. Ela, que tinha tudo pago sem precisar se preocupar com nada, estava sugerindo que eu me endividasse para estudar. Um financiamento que eu vou pagar com que dinheiro, Gabriela? Com o dinheiro que sobra depois que eu sustento sua educação? Nossa, que drama é esse? Eu vou te pagar de volta quando me formar. Vai me pagar de volta quando se formar. E quanto tempo isso vai demorar? Mais 2 anos de graduação, 3 anos de residência, talvez uma especialização. Estamos falando de pelo menos 5 anos. Quando você me pagar de volta, eu vou estar com 28 anos, quase 30. E aí vou começar minha vida? O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriela mexia o papel do intercâmbio entre os dedos, claramente irritada por ter que justificar algo que na cabeça dela era óbvio. Miriam, não precisa ser assim. A gente é família. Família não deveria ser uma via de mão única, Gabriela. Saí da sala antes que a discussão escalasse mais. No meu quarto, peguei meu caderninho onde anotava os gastos e comecei a fazer contas mais detalhadas. Em 5 anos, eu havia transferido uma fortuna para minha mãe. Dinheiro suficiente para ter feito uma faculdade particular, ter comprado um carro usado, ter alugado um apartamento pequeno, mas meu. Enquanto fazia essas contas, ouvi Gabriela e minha mãe conversando na sala. Não era minha intenção espionar, mas suas vozes chegavam até meu quarto. Mãe, a Miriam está estranha desde aquela briga no grupo. Está questionando tudo. Ela está passando por uma fase difícil no trabalho. Vai passar. Mas e se ela resolver parar de ajudar em casa? Como vamos pagar minha faculdade? Ela não vai fazer isso. A Miriam é responsável. Não nos abandonaria. Responsável. Era assim que elas me viam. Não como filha ou irmã, mas como alguém responsável por sustentar os sonhos delas. E o pior é que elas estavam certas. Até aquele momento, eu nunca havia cogitado realmente parar de mandar dinheiro. Era como se fosse uma obrigação natural, igual a respirar. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Talvez tenha sido fracassada da Gabriela. Talvez tenha sido perceber que elas nem consideravam a possibilidade de eu ter sonhos próprios. O fato é que, pela primeira vez na vida, eu estava questionando esse arranjo que sempre me pareceu natural. No sábado de manhã, resolvi fazer algo que nunca havia feito. Sair para me divertir sem pensar no dinheiro que estava gastando. Liguei para a Carla e sugerimos ir ao shopping, comer alguma coisa boa, talvez assistir a um filme. Miriam, que milagre é esse? Você nunca quer gastar dinheiro com diversão. Pois é. Estou repensando algumas prioridades. No shopping, enquanto tomávamos um açaí no quiosque do primeiro andar, Carla me observou com atenção. Você está diferente, Miri. Não sei explicar o quê, mas tem algo diferente no seu jeito. Estou me permitindo pensar em mim mesma pela primeira vez em 5 anos. E como está sendo? Assustador e libertador ao mesmo tempo. Contei para ela sobre a conversa da véspera, sobre o intercâmbio da Gabriela, sobre como eu estava começando a questionar meu papel na família. Era hora, disse Carla, mexendo o açaí com a colher. Você sabe que eu nunca concordei com essa situação, né?
Acho um absurdo você sustentar os estudos da sua irmã enquanto abdica dos seus. Mas é complicado, Carla. É minha família. E você também é família deles. Quando foi a última vez que alguém perguntou o que você queria para a sua vida? A pergunta me pegou desprevenida. Quando foi mesmo? Não conseguia me lembrar de uma única ocasião em que alguém da minha família tivesse se interessado pelos meus planos, meus sonhos, meus desejos. Nunca, admiti em voz baixa. Então você já tem sua resposta. Voltei para casa naquele sábado com uma decisão tomada. Ia pesquisar seriamente sobre faculdade, cursos, possibilidades. Ia parar de usar meu futuro como combustível para o futuro dos outros. Quando cheguei, encontrei Gabriela na sala, falando ao telefone com uma das amigas da faculdade sobre o intercâmbio. Ela falava animada sobre Buenos Aires, sobre as oportunidades que teria, sobre como aquela experiência mudaria sua carreira. É, menina, minha mãe já conversou com minha irmã e ela topou bancar. No final das contas, vai ser um investimento para toda a família, né? Quando eu me formar, todo mundo se beneficia. Ela não me viu chegar. Continuou falando como se eu fosse um patrocinador anônimo dos sonhos dela, não uma pessoa com vontades próprias. Claro que ela ficou meio resistente no começo, você sabe como é. Mas minha mãe conversou com ela e explicou como é importante para mim. Ela entendeu. Subi para meu quarto sem fazer barulho. Gabriela estava errada. Eu não havia entendido nem concordado com coisa alguma. E estava na hora de deixar isso bem claro. Abri meu notebook e comecei a pesquisar apartamentos para alugar. Pequenos, simples, mas meus. Era hora de descobrir como era ter um lar onde minhas necessidades também importavam. A mudança não seria fácil, mas ela era inevitável. Eu havia acordado, e não dava mais para fingir que estava dormindo. Segunda-feira chegou com um peso diferente. Durante todo o fim de semana, eu havia me preparado mentalmente para uma conversa difícil com minha mãe. Precisava deixar claro que não ia bancar o intercâmbio da Gabriela e que estava repensando toda a nossa dinâmica familiar. Cheguei no trabalho determinada, mas nervosa. Durante a manhã inteira, ensaiei mentalmente o que diria. Mãe, preciso parar de mandar tanto dinheiro para casa. Vou começar a faculdade. Parecia simples, mas eu sabia que a reação não seria. No horário do almoço, em vez de comer, decidi ligar. Minha mãe atendeu no segundo toque, como sempre. Oi, filha. Que bom que ligou. Queria conversar com você mesmo. Eu também queria conversar, mãe. É sobre o dinheiro que eu mando todo mês. Ah, é exatamente sobre isso que queria falar. Gabriela me contou que você não ficou muito empolgada com o intercâmbio dela. Mas eu queria te explicar melhor por que é tão importante. Respirei fundo. Mãe, na verdade é isso mesmo que eu quero falar. Preciso parar de mandar tanto dinheiro. Vou começar a faculdade e vou alugar um lugar para morar. Está na hora de sair da sua casa. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos que pareceram eternos. Mas, filha, como vou pagar a faculdade da Gabriela? A pergunta saiu tão rápida, tão automática que meu coração gelou. Não foi. Como você vai se sustentar? Ou, tem certeza que é isso que você quer? Foi direto ao ponto que realmente importava para ela. Como minha decisão afetaria Gabriela? Como assim, mãe? Eu sabia exatamente o que ela queria dizer, mas precisava ouvir dela. Filha. A voz da minha mãe ficou hesitante, como se ela tivesse percebido que havia falado demais. Eu uso seu dinheiro para pagar a mensalidade dela. Sem ele não vou conseguir. As palavras caíram como uma bomba. Eu sabia que meu dinheiro ajudava com as despesas da casa, mas sempre achei que era para comida, luz, água, coisas básicas. Nunca imaginei que eu estava bancando integralmente a faculdade particular da minha irmã. Mãe, você está me dizendo que todo esse tempo eu estive pagando a faculdade da Gabriela? Não todo, filha. Seu pai e eu também contribuímos. Quanto vocês contribuem, mãe? Outro silêncio. Quanto? Insisti. Filha, isso não é importante. O importante é que somos uma família e... Mãe, eu preciso saber. Quanto do meu dinheiro vai para a faculdade da Gabriela?
A pausa que se seguiu foi a resposta que eu precisava. Senti minha mão tremer segurar o celular. A maior parte, ela admitiu finalmente. Mas é um investimento no futuro da família. Quando ela se formar... Desliguei o telefone. Minhas pernas ficaram bambas e eu precisei me sentar no chão do banheiro da loja onde estava. 5 anos. 5 anos trabalhando feito uma condenada para pagar a faculdade particular da minha irmã, enquanto ela me chamava de fracassada por não ter estudado. A ironia era tão cruel que eu não sabia se ria ou chorava. Gabriela estudava medicina às minhas custas e ainda tinha a audácia de me menosprezar por trabalhar em loja. Ela ia às festas de jaleco, aos congressos, aos intercâmbios, tudo pago com meu suor, e eu era a fracassada da família. Voltei para o balcão da loja como um zumbi. Não conseguia me concentrar em nada. Cada cliente que atendia, cada peça que dobrava, cada real que ganhava, me lembrava de onde esse dinheiro realmente ia. Às 4 da tarde, meu celular vibrou. Era minha mãe. Filha, desculpa ter desligado assim. Podemos conversar quando você chegar em casa? Não respondi. Às 5, outra mensagem. Miriam, por favor, não fica assim. Vamos resolver isso em família. Às 6. Filha, você não está respondendo. Estou preocupada. Só respondi às 7 da noite. Estou bem, mãe. Só processando algumas informações. Quando saí do trabalho, em vez de ir direto para casa, caminhei sem rumo pelas ruas do centro. Precisava pensar. Precisava digerir tudo o que havia descoberto. Entrei numa lanchonete e pedi um café, só para ter um lugar para sentar e organizar meus pensamentos. Peguei meu celular e comecei a fazer contas mais precisas. Se a maior parte do dinheiro que eu mandava ia para a faculdade da Gabriela, isso significava que eu havia bancado quase toda a formação dela. Eram dezenas de milhares de reais. Dinheiro suficiente para eu ter feito 2 faculdades, ter morado sozinha, ter tido a vida que eu queria. Mais do que isso, eu havia financiado o meio pelo qual minha própria irmã me humilhava. Cada nossa médica da família que ela recebia nos grupos, cada foto de jaleco que postava, cada elogio que ganhava por estar estudando, tudo isso era possível porque eu abri a mão da minha vida para pagar por isso. Às 8 da noite, cheguei em casa. A atmosfera estava tensa. Minha mãe estava na cozinha, mas veio até a sala assim que me ouviu entrar. Filha, podemos conversar? Podemos. Sentamos no sofá. O mesmo sofá onde 5 anos atrás ela havia me explicado que eu precisava trabalhar porque Gabriela tinha um dom para os estudos. Miriam, eu sei que a notícia te chocou, mas... Mãe, me deixa falar primeiro. Ela assentiu. Há 5 anos você me disse que eu precisava trabalhar para ajudar a família. Eu aceitei porque achei que era o certo. Abri mão dos meus estudos, dos meus sonhos, da minha juventude para ser uma filha responsável. Mas você mentiu para mim. Eu não menti, filha. Mentiu sim. Você disse que era para ajudar com as despesas da casa, mas era para pagar a faculdade da Gabriela. Você me fez acreditar que eu estava contribuindo para a família, quando na verdade eu estava sustentando os privilégios da minha irmã. Minha mãe suspirou. Filha, no começo realmente era para as despesas da casa, mas quando a Gabriela passou no vestibular e a faculdade era tão cara, nós precisamos fazer escolhas. Vocês fizeram escolhas. Eu nunca participei dessa decisão. Nunca me perguntaram se eu topava bancar a faculdade dela. Vocês simplesmente decidiram que esse seria meu papel na vida. Mas, filha, você nunca demonstrou interesse em estudar? Como eu vou demonstrar interesse em alguma coisa que não posso ter? Mãe, eu trabalho 60 horas por semana. Quando eu teria tempo de estudar? Com que dinheiro eu pagaria uma faculdade se todo o meu salário vem para cá? Gabriela apareceu na porta da sala nesse momento, claramente desconfortável. Posso participar da conversa? Afinal, estão falando de mim. Pode, respondi. Quero que você ouça isso também. Gabriela se sentou na poltrona, com aquela postura defensiva que eu conhecia bem. Gabriela, você sabia que eu pagava sua faculdade? Eu sabia que você ajudava a família, e que essa ajuda incluía meus estudos. Sabia que não era só uma ajuda,
mas que eu bancava praticamente tudo? Ela desviou o olhar. Não entrava em detalhes. Não entrava em detalhes. Mas não se importava em me chamar de fracassada por não ter estudado. Você estudou às minhas custas, Gabriela. Cada aula que você assistiu, cada livro que comprou, cada festa de medicina que foi, tudo pago com o meu trabalho. E ainda teve coragem de me humilhar por trabalhar. Miriam, eu não sabia que você se sentia assim. Você sabia sim. Sabia e não ligava. Porque para vocês eu sempre fui isso. A provedora silenciosa. A que trabalha para que os outros realizem seus sonhos. Minha mãe tentou amenizar. Filha, quando ela se formar, ela vai poder retribuir. Não quero retribuição, mãe. Quero reconhecimento. Quero que vocês admitam que me usaram, que fizeram de mim uma funcionária da família sem nem perguntar se eu topava. O silêncio que se seguiu foi revelador. Elas sabiam que eu estava certa, mas admitir isso significaria reconhecer que haviam sido profundamente injustas comigo durante todos esses anos. E agora? Perguntou Gabriela, com uma voz pequena que eu não conhecia. Agora eu vou viver minha vida. Vou parar de bancar seus estudos e vou começar os meus. Vocês vão ter que encontrar uma forma de pagar sua faculdade sem mim. Mas, Miriam, minha mãe tentou argumentar, se você parar de ajudar agora, ela vai ter que trancar o curso. Está quase no final. Ela está no 5º período de 8, mãe. Não está quase no final. E se ela trancar, pelo menos vai entender o que é ter que abrir mão de algo que quer por falta de dinheiro. Vai entender o que eu senti durante 5 anos. Levantei do sofá e fui para meu quarto. Pela primeira vez na vida, eu havia colocado meus interesses na frente dos interesses da minha família. E por mais assustador que fosse, também era libertador. Naquela noite, deitada na cama, eu sabia que tinha passado o ponto de não retorno. Não havia mais como fingir que não sabia a verdade. Não havia mais como aceitar o papel de financiadora anônima dos sonhos alheios. Era hora de descobrir quais eram os meus próprios sonhos. E de correr atrás deles com a mesma determinação com que havia sustentado os sonhos dos outros. Os 3 dias seguintes foram os mais tensos da minha vida. A casa virou um campo minado silencioso, onde cada olhar carregava o peso de verdades não ditas e ressentimentos acumulados. Minha mãe tentava puxar conversas casuais como se nada tivesse acontecido. Gabriela me evitava, e eu contava as horas para sair de lá. Na quinta-feira, cheguei do trabalho e encontrei as 2 sentadas à mesa da cozinha, claramente esperando por mim. Era uma emboscada familiar. Miriam, senta aqui. Precisamos resolver essa situação, disse minha mãe, apontando para a cadeira vazia. Sentei, mas já com as defesas levantadas. Filha, nós conversamos muito nesses últimos dias e chegamos a algumas conclusões, começou minha mãe. Reconhecemos que talvez não tenhamos sido totalmente claras sobre como seu dinheiro era usado, mas você precisa entender nossa perspectiva também. Qual perspectiva? Gabriela se mexeu desconfortável na cadeira antes de falar. Miriam, eu sei que você está magoada, mas você precisa pensar no quadro geral. Quando eu me formar, vou poder ajudar toda a família. Vou ganhar bem. Vou poder dar uma vida melhor para nossos pais, para você também. Gabriela, você tem 21 anos e está no 5º período. Faltam 3 anos para você se formar e mais 3 de residência para começar a ganhar dinheiro de verdade. Você está me pedindo para esperar mais 6 anos para começar minha vida? Não é começar sua vida, Miriam. É investir no futuro da família. A frase saiu da boca dela com tamanha naturalidade que eu quase engasguei. Investir no futuro da família? Gabriela, eu não sou um banco. Sou sua irmã. Tenho sonhos, objetivos, vontades. Não sou uma máquina de fazer dinheiro para custear sua educação. Minha mãe interveio. Filha, ninguém está dizendo que você é uma máquina, mas você sempre foi mais prática, mais voltada para o trabalho. A Gabriela tem um talento natural para os estudos. Parem. A palavra saiu mais alta do que eu pretendia. Parem de usar essas desculpas. Eu não sou mais prática.
Eu fui forçada a ser prática porque vocês decidiram que meu papel na família era trabalhar para sustentar os sonhos dela. E ela não tem talento natural para estudar. Ela tem condições financeiras para estudar. Condições que eu proporciono. Gabriela cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Tá, Miriam. E se eu trancar o curso? Você vai ficar feliz sabendo que destruiu o futuro da sua própria irmã? A pergunta me pegou de surpresa pela crueldade implícita. Era chantagem emocional pura. Gabriela, se você trancar o curso, quem destruiu seu futuro foram as escolhas que vocês fizeram. Vocês construíram a educação dela em cima do meu sacrifício sem me consultar. O problema não é meu, é de vocês. Mas você é nossa família, explodiu minha mãe. Como você pode virar as costas para sua própria irmã? Como vocês puderam virar as costas para mim durante 5 anos? Revirei. Quando foi que alguém nesta casa se preocupou com meus sonhos? Quando foi que alguém perguntou se eu queria estudar? Quando foi que alguém me incentivou a crescer profissionalmente sem ser para render mais dinheiro para vocês? O silêncio constrangedor que se seguiu respondeu minha pergunta. Nunca, continuei. Vocês nunca se importaram comigo como pessoa. Só se importaram comigo como fonte de renda. Gabriela bateu a mão na mesa. Isso não é verdade. Nós te amamos. Amam como? Me chamando de fracassada? Me ignorando quando consigo uma promoção? Me tratando como funcionária da casa? Me escondendo para onde vai meu dinheiro? Esse é o amor de vocês? Minha mãe começou a chorar baixinho. Filha, talvez tenhamos errado em algumas coisas, mas não fizemos por mal. Só queríamos dar uma oportunidade melhor para a Gabriela. À custa da minha oportunidade, mãe. Vocês deram uma chance para ela destruindo a minha. E o pior, fizeram isso me convencendo de que era minha obrigação. Levantei da mesa, mas Gabriela me segurou pelo braço. Miriam, espera. Vamos fazer um acordo. Que tal se você continuar ajudando só até eu me formar? São só 3 anos. Depois eu assumo todas as despesas da casa e você pode fazer o que quiser. Olhei para ela, para aquela menina de 21 anos que ainda achava que podia negociar minha vida como se fosse uma commodity. 3 anos. Gabriela, quando você se formar, eu vou ter 26 anos. Vou começar a faculdade aos 26 porque passei minha juventude inteira pagando a sua. E se você resolver fazer especialização, residência, mestrado, vou esperar mais quanto tempo? Mas eu prometo que... Suas promessas não valem nada para mim, Gabriela. Durante 5 anos vocês me prometeram que era temporário, que era só até as coisas melhorarem, que um dia seria minha vez. E olha onde estamos. Voltei para meu quarto e tranquei a porta. Do outro lado, ouvi minha mãe e Gabriela conversando baixinho, mas não conseguia entender o que diziam. Não queria entender. Estava cansada de ouvir justificativas para o injustificável. Peguei meu celular e comecei a digitar uma mensagem longa. Precisava colocar tudo para fora, deixar registrado tudo o que sentia. Quando terminei, respirei fundo e abri o grupo da família no WhatsApp. Fazia quase uma semana que eu não entrava naquele grupo. Scrollei rapidamente as mensagens que havia perdido. Gabriela havia postado mais fotos da faculdade, recebido os elogios de sempre, compartilhado novidades sobre o intercâmbio que eu supostamente bancaria. Postei a captura de tela da conversa com minha mãe, onde ela admitia que usava meu dinheiro para pagar a faculdade da Gabriela. Depois, postei prints dos comprovantes de transferência dos últimos 5 anos. Eram centenas de comprovantes, uma quantidade obscena de dinheiro. Por último, escrevi: para toda a família que ri quando fui chamada de fracassada, a fracassada que bancou a faculdade da médica da família se despede. Durante 5 anos, trabalhei 60 horas por semana para pagar os estudos da Gabriela enquanto abria mão dos meus próprios sonhos. Durante 5 anos, ouvi que eu nasci para trabalhar, enquanto ela nasceu para estudar. Durante 5 anos, fui tratada como funcionária da família, não como filha ou irmã. A partir de hoje, vou usar meu dinheiro para construir minha própria vida. Boa sorte com as próximas mensalidades. Postei tudo e imediatamente saí do grupo. Bloqueei os números da minha tia Helena, da minha avó
da minha prima Clara. Arquivei as conversas, apaguei as fotos, fechei todos os ciclos que me conectavam àquela dinâmica tóxica. Meu celular começou a tocar imediatamente. Era minha mãe. Não atendi. Tocou mais 3 vezes. Não atendi nenhuma. 1 hora depois, Gabriela bateu na porta do meu quarto. Miriam, abre a porta. Preciso falar com você. Não temos mais nada para conversar, Gabriela. Você não pode fazer isso comigo. Não pode destruir minha vida assim. Eu não estou destruindo sua vida. Estou construindo a minha. Mas eu vou ter que trancar o curso. Então vai ter que trancar. Igual eu tive que trancar meus sonhos aos 16 anos para bancar os seus. Isso é vingança, Miriam. Você está sendo vingativa. Abri a porta de repente. Gabriela estava ali, com os olhos vermelhos de choro, mas foi a primeira vez que vi nela uma expressão que não conhecia. Medo. Vingança seria eu ter feito com você o que vocês fizeram comigo. Vingança seria eu ter te chamado de fracassada na frente de toda a família. Vingança seria eu ter te impedido deliberadamente de estudar. O que estou fazendo não é vingança, Gabriela. É justiça. É me dar o valor que vocês nunca me deram. Mas somos irmãs. Somos. E durante 5 anos você se esqueceu completamente disso. Aproveitou meu dinheiro, meu sacrifício, minha generosidade e ainda teve coragem de me humilhar por isso. Agora que precisa de mim, lembra que somos irmãs. Fechei a porta novamente. Do lado de fora, ouvi Gabriela chorando. Mas não senti pena. Senti, pela primeira vez em 5 anos, que estava fazendo a coisa certa. Na manhã seguinte, acordei com uma certeza cristalina. Era a hora de sair daquela casa. Não dava mais para viver no mesmo teto que pessoas que me viam apenas como fonte de renda. Liguei para uma imobiliária e marquei para ver apartamentos no fim de semana. Pesquisei faculdades, cursos, possibilidades de bolsa. Calculei quanto dinheiro eu teria disponível se parasse de transferir para minha mãe. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava planejando meu futuro pensando apenas em mim. E descobri que eu tinha muito mais possibilidades do que imaginava. A liberdade tinha gosto de começo, e eu estava faminta por novos começos. 6 meses se passaram desde que saí de casa. 6 meses desde que parei de transferir dinheiro para minha mãe. 6 meses desde que decidi que minha vida também importava. O apartamento que aluguei era pequeno, 1 quarto e sala num prédio sem elevador, mas era meu. Cada móvel, cada decoração, cada conta paga era um resultado do meu trabalho para mim mesma. Pela primeira vez na vida, eu sabia exatamente para onde ia cada centavo que eu ganhava. A adaptação não foi fácil. Nos primeiros meses, eu acordava com culpa. Havia sido condicionada durante tanto tempo a pensar primeiro na família que precisei reaprender a pensar em mim sem me sentir egoísta. Carla me ajudou muito nesse processo, me lembrando constantemente que cuidar de si mesma não é egoísmo, é sobrevivência emocional. Em agosto, consegui uma bolsa parcial para o curso de administração numa faculdade perto do meu trabalho. Quando recebi o e-mail de aprovação, chorei no meio da rua. Aos 23 anos, eu finalmente ia realizar o sonho que havia enterrado aos 16. As aulas começaram em setembro. Eu trabalhava de manhã e estudava à noite. Chegava em casa exausta, mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de quem está construindo algo para si mesma, não para os outros. Cada aula assistida, cada prova feita, cada trabalho entregue eram passos na direção da vida que eu queria. Durante esses meses, minha família tentou várias abordagens para me fazer voltar atrás. Minha mãe ligava chorando, dizendo que sentia minha falta. Gabriela mandava mensagens falando sobre como estava sendo difícil continuar o curso sem minha ajuda. Minha tia Helena chegou a me procurar no trabalho para dizer que eu estava sendo desumana com minha própria irmã. Mas eu não cedi. Por mais que doesse, eu sabia que ceder seria voltar ao ciclo vicioso de viver para os outros e esquecer de mim mesma. Em outubro, soube através de uma conhecida em comum que Gabriela havia trancado o curso. A informação chegou até mim como um soco no estômago. Por mais que eu esperasse essa possibilidade,
Por mais que soubesse que não era minha responsabilidade, ainda senti um peso no peito. Carla percebeu meu estado no dia seguinte. Você está se sentindo culpada, disse ela, enquanto tomávamos café numa padaria perto da faculdade. Estou, admiti. Sei que não deveria, mas estou. Miriam, você bancou 5 anos da faculdade dela. 5 anos. A maioria das pessoas não tem nenhum ano de ajuda dos pais para estudar. Ela teve 5 anos às suas custas e ainda teve coragem de te humilhar por isso. Eu sei disso racionalmente, Carla, mas emocionalmente você foi programada para se sentir responsável pelos outros. É natural que seja difícil quebrar esse padrão. Ela estava certa. Eu havia sido condicionada desde adolescente a colocar as necessidades da família na frente das minhas. Desaprender isso era um processo doloroso, mas necessário. Em novembro, aconteceu algo que mudou minha perspectiva sobre tudo. Estava no supermercado fazendo compras quando vi Gabriela no corredor dos produtos de limpeza. Fazia 4 meses que não nos víamos pessoalmente. Ela estava diferente, mais magra, com uma expressão cansada que eu não conhecia. Quando me viu, abaixou a cabeça instintivamente, mas eu me aproximei. Oi, Gabriela. Oi, Miriam. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Ela mexia nervosamente o produto que tinha na mão, sem me olhar nos olhos. Soube que você trancou o curso, disse, tentando manter a voz neutra. Tranquei, respondeu baixinho. Não consegui pagar. E agora? Estou trabalhando. Ela levantou o rosto pela primeira vez e eu vi algo que nunca havia visto antes. Humildade. Consegui um emprego numa loja de roupas no shopping. É só temporário, até conseguir juntar dinheiro para voltar a estudar. A ironia da situação não passou despercebida por nenhuma de nós duas. Gabriela, que um dia me disse que eu ia ficar vendendo coisa pro resto da vida, agora estava exatamente na mesma posição que eu estive durante anos. Como está sendo? Perguntei, genuinamente curiosa. Difícil, admitiu. Nunca imaginei que trabalhar fosse tão cansativo. E o salário, nossa, é muito pouco. Mal dá para as despesas básicas. Senti uma mistura de satisfação e pena. Satisfação por ela finalmente entender o que eu havia passado. Pena por ver minha irmã mais nova descobrindo da pior forma possível o que significava ter que trabalhar para sobreviver. Miriam, ela disse, ainda olhando para o chão. Eu queria te pedir desculpas. A frase me pegou completamente desprevenida. Desculpas? Por tudo. Por te chamar de fracassada. Por nunca reconhecer o que você fazia por mim. Por ter te tratado como se você fosse obrigada a bancar minha vida. Ela respirou fundo antes de continuar. Só agora, trabalhando, é que entendi o sacrifício que você fez durante todos esses anos. Eu não soube o que responder imediatamente. Era o pedido de desculpas que eu tinha esperado durante meses, mas que havia parado de esperar. Gabriela, eu... Não precisa me perdoar agora, ela interrompeu. Sei que machuquei muito você. Só queria que soubesse que eu entendi. Entendi que você não era fracassada. Entendi que eu era privilegiada. Entendi que fui muito injusta. Ficamos alguns minutos em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Como você está? Ela perguntou finalmente. Bem, respondi, e era verdade. Estou cursando administração, morando sozinha, aprendendo a viver para mim mesma. Ah, fico feliz por você, disse e parecia sincera. De verdade, você merece ser feliz. Nos despedimos cordialmente, mas sem grandes efusões. Era o início de uma reconciliação, mas ainda havia muito caminho para percorrer. Quando cheguei em casa naquele dia, liguei para minha mãe. Fazíamos contato esporádico desde que saí de casa, conversas cordiais, mas distantes. Mãe, encontrei a Gabriela hoje. Ah, é? Como ela estava? Diferente, mais madura. Ela me pediu desculpas. Ah, minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Miriam, eu também quero te pedir desculpas, disse finalmente. Seu pai e eu conversamos muito esses meses. Reconhecemos que erramos com você, que não foi justo o que fizemos.
Obrigada por reconhecer isso, mãe. Você. Você acha que um dia podemos ter uma relação normal de novo? A pergunta era carregada de esperança e arrependimento. Podemos, mãe, mas vai ser uma relação diferente. Não vou mais aceitar ser tratada como a filha que nasceu para servir os outros. Sou uma pessoa com sonhos e objetivos próprios. Eu entendo, e eu quero aprender a te conhecer como a pessoa que você é, não como a função que você exercia na nossa família. Essa conversa marcou um ponto de virada na minha relação com minha família. Não voltamos a ser como antes. Isso seria impossível. Mas começamos a construir algo novo, baseado em respeito mútuo e reconhecimento de que eu também era importante. Hoje, um ano depois de ter saído de casa, estou no segundo período da faculdade. Minhas notas são excelentes, faço parte do centro acadêmico e consegui um estágio remunerado numa empresa de consultoria. Gabriela voltou a estudar, mas numa faculdade pública, e trabalha meio período para se sustentar. Ela entendeu que educação é privilégio, não direito garantido às custas dos outros. Nossa relação melhorou gradualmente. Não somos mais aquelas irmãs de antes, mas talvez sejamos melhores. Existe um respeito mútuo que não existia quando eu era apenas a provedora silenciosa da família. Às vezes, quando estou estudando à noite no meu apartamento pequeno, mas meu, lembro da Miriam de um ano atrás. Aquela menina que acreditava que seu papel na vida era sustentar os sonhos dos outros. Sinto pena dela, mas também admiro sua coragem de finalmente ter dito basta. Descobri que voar sozinha não é solidão. É liberdade. É a possibilidade de descobrir quem você realmente é quando não está carregando o peso das expectativas e necessidades de todo mundo. Algumas pessoas nascem para ser sustentadas, outras para voar sozinhas. E não há nada de errado em descobrir, mesmo que tarde, que você pertence ao segundo grupo. A vida que construí pode ser pequena aos olhos dos outros, mas é inteiramente minha. E isso faz toda a diferença. Às vezes, nos corredores da faculdade, vejo colegas que dependem completamente dos pais, que nunca trabalharam, que não fazem ideia do valor das coisas. Não sinto inveja. Sinto orgulho de ter chegado ali pelo meu próprio esforço, de ter lutado por cada oportunidade, de ter transformado anos de sacrifício em combustível para meus próprios sonhos. No mês passado, recebi minha primeira nota 10 numa prova de gestão estratégica. Tirei uma foto do papel e quase postei no status, como fazia a Gabriela com suas conquistas acadêmicas. Mas parei antes de apertar enviar. Não precisava da validação dos outros. A conquista era minha. O orgulho era meu. E isso bastava. Guardei a prova na pasta onde coleciono todas as minhas vitórias acadêmicas. É uma pasta pequena ainda, mas está crescendo. Cada documento ali dentro representa uma batalha vencida, um sonho recuperado, uma prova de que nunca é tarde para começar a viver para si mesma. Carla sempre diz que minha história deveria servir de exemplo para outras pessoas. Você tem que contar isso para o mundo, Miri. Tem tanta gente vivendo a mesma situação que você vivia. Talvez ela tenha razão. Talvez minha experiência possa ajudar alguém que esteja passando pelo que passei. Alguém que também precise aprender que não é egoísmo cuidar de si mesmo. O que aprendi nesses últimos meses é que amor verdadeiro não exige sacrifício total. Família verdadeira não transforma um dos membros em provedor silencioso dos sonhos dos outros. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre reciprocidade, não sobre exploração disfarçada de responsabilidade familiar. Aprendi também que é possível recomeçar a qualquer momento. Aos 23 anos, eu achava que era tarde demais para estudar, para mudar de vida, para buscar meus próprios sonhos. Descobri que estava errada. A vida não tem cronograma fixo. Cada pessoa tem seu tempo, e o meu tempo de brilhar começou quando decidi que também merecia luz. Hoje, quando acordo no meu apartamento pequeno, a primeira coisa que sinto é gratidão. Gratidão por ter tido coragem de quebrar um ciclo que poderia ter durado a vida inteira. Gratidão por ter descoberto meu próprio valor antes que fosse tarde demais. Gratidão por cada manhã em que acordo sabendo que estou construindo minha própria história, não sustentando a história de outra pessoa.
Minha relação com o dinheiro também mudou completamente. Antes, cada real ganhado já tinha destino certo: as necessidades dos outros. Agora, cada real é uma possibilidade. Possibilidade de investir nos meus estudos, de melhorar meu apartamento, de fazer um curso complementar, de viajar um fim de semana, de comprar um livro que quero ler. É impressionante como o dinheiro rende mais quando você o usa para construir sua própria vida. No trabalho, minha postura também mudou. Não sou mais a funcionária que aceita tudo sem questionar porque precisa desesperadamente do emprego. Sou uma profissional que conhece seu valor, que faz seu trabalho com excelência, mas que também tem limites e objetivos próprios. Essa mudança de mentalidade se refletiu até na forma como sou tratada pelos colegas e pela chefia. Há 2 semanas, meu chefe me chamou para uma conversa sobre promoção. Ele disse que notou minha evolução profissional e quer me preparar para assumir a gerência do setor no próximo ano. Quando saí da sala dele, pensei na Miriam de 1 ano atrás, aquela que se contentava com migalhas de reconhecimento, e sorri. Esta nova versão de mim não apenas aceita oportunidades, ela as busca ativamente. Sobre minha família, as feridas ainda estão cicatrizando, mas o processo de cura está acontecendo. Minha mãe me liga 1 vez por semana, não para pedir dinheiro ou falar sobre problemas financeiros, mas para saber como estou, como vão os estudos, se preciso de alguma coisa. É estranho no começo, mas está se tornando natural. Ela está aprendendo a ser mãe de uma filha adulta independente, não de uma provedora familiar. Gabriela e eu nos falamos esporadicamente. Ela me conta sobre o trabalho, sobre como está se adaptando à nova realidade, sobre os planos para voltar a estudar. Nunca mais fala sobre mim como se eu fosse obrigada a ajudá-la. Nunca mais me trata como funcionária da família. Ainda estamos aprendendo a ser irmãs de verdade. Não apenas 2 pessoas que moram na mesma casa com papéis predefinidos. Meu pai, que sempre foi mais distante das questões familiares, pediu para me encontrar no mês passado. Tomamos um café num lugar neutro e ele me disse algo que nunca esquecerei. Filha, eu demorei para entender, mas agora vejo que você sempre foi a mais forte de nós. E a mais injustiçada também. Desculpa por ter deixado isso acontecer. Não era o pedido de desculpas elaborado que eu esperava, mas era sincero. E isso bastou. Recentemente comecei a pensar no futuro de uma forma que nunca havia pensado antes. Não apenas o futuro próximo, terminar a faculdade, conseguir um emprego melhor, mas o futuro distante. Que tipo de profissional quero ser? Que tipo de vida quero construir? Que tipo de relacionamentos quero ter? Pela primeira vez, esses planos incluem apenas a mim mesma. Não estou planejando como sustentar outras pessoas, como viabilizar os sonhos dos outros, como me encaixar nas expectativas familiares. Estou planejando minha vida como protagonista, não como coadjuvante. Isso não significa que me tornei egoísta ou que não me importo mais com minha família. Significa que aprendi a diferença entre ajudar por amor e ser explorada por obrigação. Significa que entendi que cuidar de si mesma é pré-requisito para cuidar dos outros de forma saudável. Se hoje uma das minhas amigas viesse me contar uma história parecida com a que vivi, eu diria: você não é responsável pelos sonhos dos outros. Você não nasceu para ser a financiadora dos projetos de vida de outras pessoas. Você tem o direito de construir sua própria história. Diria também: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para aprender que você também merece ter sonhos realizados. E diria, principalmente, a culpa que você sente por cuidar de si mesma vai passar. A sensação de egoísmo que parece te sufocar quando você faz algo para você mesma vai desaparecer. Um dia, você vai acordar e se orgulhar de ter tido coragem de voar sozinha. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que aprendi a respeitar. Vejo alguém que trabalha duro, que estuda com dedicação, que constrói relacionamentos baseados em reciprocidade, que não aceita migalhas de afeto ou reconhecimento. Vejo alguém que descobriu que merece ocupar espaço no mundo, que merece ter sonhos, que merece ser feliz.
A jornada não foi fácil e ainda não terminou, mas cada passo valeu a pena. Cada noite que chorei questionando se estava fazendo a coisa certa, cada momento de solidão quando deixei de ser a filha sempre disponível, cada vez que resisti à chantagem emocional da família, tudo valeu a pena. Porque hoje eu sei quem sou quando não estou carregando o peso dos sonhos dos outros nas costas. Sei que sou inteligente, determinada, capaz de construir uma vida extraordinária com meu próprio esforço. Sei que mereço ser amada pelo que sou, não pelo que posso proporcionar aos outros. E sei, acima de tudo, que algumas pessoas realmente nascem para voar sozinhas. E não há nada de errado com isso. Na verdade, há algo profundamente libertador em descobrir que você consegue voar mais alto quando ninguém está puxando suas asas para baixo. A vida que construí pode não ter o glamour dos sonhos que uma vez financiei, mas tem algo que eles nunca tiveram. É genuinamente minha. E isso faz toda a diferença no mundo.